Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Claro Talks. Para a gente é uma grande alegria contar com vocês aqui. Hoje, com certeza, vai ser mais uma tarde de uma troca bastante relevante. Aqui a gente tem um convidado super especial. O meu nome é Mônica Gaspar. Atualmente eu estou no Bion, que é o hub de inovação da Claro. Eu sou Innovation Partner. Para quem já conhece ou não conhece ainda o Bion, convido-os a visitar o bion.claro.com.br, a dar uma conferida lá sobre as notícias. A gente sempre tem um meetup mensal, quem sabe vocês acompanham também. E hoje a gente está aqui então para o Talks, né? E vamos aqui receber o nosso convidado. O nosso tema aqui é bem especial hoje. Vamos tá falando aqui, na realidade, com o Vitor Gonçalves, né? O tema de hoje é Panorama da Inovação, né? Os dilemas e transformações, tá? O Claro Talks, ele tem por objetivo aqui sempre trazer temas de inovação e tecnologia, e para que a gente possa ir melhorando e aprimorando, é super importante que no final da apresentação, vocês guardem uns minutinhos, preencham a pesquisa de satisfação, para a gente, enfim, tá sempre podendo aprimorar, melhorar aqui o evento para vocês, né? Vocês podem lá dar dicas de temas, de painelistas, isso é super importante, tá? Hoje a gente traz aqui o Vitor, que a produção aí se empenhou bastante, enfim, em fazer essa busca. O Vitor, ele é CDO, né, que é Chief Digital Officer da Verity. Ele tem aqui uma biografia bastante interessante, né? O Vitor, ele liderou e facilitou projetos de transformação digital, ágil, inovação para empresas como Sul América, Allianz, Banco Carrefour e Furnas. Ele é membro da World Future Studies Federation, ele é especialista em Design Thinking, pelo MIT, ele faz gestão estratégica gestão estratégica pela Copenhagen Business School Master, psicologia social pela Universidade Metropolitana, autor, professor da FGV, pela Unifa FAA Belas Artes em São Paulo, idealizador do Manifesto de Liderança Ágil e cofundador da Fail Nights. Ele também tem um podcast que ele vai depois comentar com a gente. Então é isso. Seja bem-vindo, Vitor. A gente está ansioso aí para poder compartilhar todo esse conhecimento que você tem e transformar a nossa tarde num momento diferente. Obrigada. Olá, Mônica. Obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E, antes de tudo, quero dar parabéns pela iniciativa em que trazer conteúdo é uma das coisas que mais perpetua aquilo que nos diferencia, né? Agora já começar a filosofar aqui é legal, né? Então, parabéns a vocês por essa iniciativa. É uma honra fazer parte disso. E vamos lá. Ô, Mônica, eu tenho uma apresentação aqui. Posso começar a colocar? Vamos lá. Lógico, vamos lá. Compartilha aí seu material e vamos trocando ideia com o povo. Quer dizer, pessoal, se vocês tiverem a qualquer momento aí perguntas, dúvidas, usem o chat, vão interagindo aqui e aí eu vou colocando aqui as questões para o Vitor, tá? Esse aqui é o momento para a gente absorver o máximo de conteúdo e informação possível dessa pessoa incrível que é o Vitor. Tem muito para trocar com a gente. Então, vamos lá. Vocês têm que colocar aqui as perguntas para a gente absorver aí dele. Vamos lá, gente. Bom, quando a gente fala de inovação, é uma coisa um pouco até repetitiva quando a gente vem falar de inovação no século XXI, em pleno momento que a gente vive, né? Mas precisamos falar daquilo que também é óbvio, né? Aliás, tem um livro, O Óbvio Precisa Ser Dito. E a inovação pode parecer óbvia, mas precisamos falar sobre ela. E eu vou mostrar aqui um panorama sobre não apenas o porquê da inovação, o porquê ela deve ser considerada nas organizações, mas quais facetas da inovação podem impulsionar mais os negócios, mais os resultados de uma organização, seja ela qual for. Então, esse mundo de intensa transformação precisa que a gente dê um olhar mais carinhoso para a inovação. E a minha missão aqui é essa. A minha missão é fazer com que vocês fiquem com a cabecinha bem como essas fumaças aqui, estourando, explodindo. Essa é a minha missão com vocês hoje. E, bom, para a gente começar, eu gosto de fazer uma comparação com uma das coisas que mais marcou
ali os anos 90, ao menos para mim, que foi o Wall-E. Eu não sei quem lembra, quem está assistindo aqui a gente agora, lembra do Wall-E, onde está o Wall-E, né? Eu E eu achava adoro. um barato. Você lembra disso, Mônica? Eu lembro, eu sempre ficava procurando realmente o Wally. E ele dava um trabalho, Nossa, viu, para ser encontrado. dava um trabalho. Eu acredito que agora deve ter alguém procurando o Wall-E aqui. E quem não lembra, ou não viu, ou não conhece, era uma atração dos anos 90 que está viva até hoje. Você encontra aí os livros do Wall-E. Aliás, eu tenho um. E que a sua missão era encontrar esse personagem ali que está em evidência nesse momento, diante de um mundo extremamente poluído de informação. E por que eu estou trazendo isso para cá agora? E tem uma coisa tão legal que o mundo das startups, o progresso tecnológico, as revoluções que a gente está vivendo, permitem que vários novos serviços, produtos, empresas, marcas criem soluções e tentam levar essas soluções como respostas para o que elas encontram no mercado. O que nos leva a pensar que hoje está muito mais fácil ter concorrente ou ter soluções concorrendo com aquilo que você oferece. Isso em qualquer mercado, né? E quando você pensa que o mar está poluído ou o universo está poluído porque tem muita gente tentando fazer o que você faz, você tem que se destacar e você tem que ser como o Oli. O Oli é aquele que todo mundo para procurar. Tem um monte de coisas, mas qual é o ideal? Qual é o que serve? Qual é o que vai fazer diferença para mim? E aí quando você de repente bate o olho e encontra, pode congelar, você pode te congelar, coloca numa câmara criogênica, te deixa lá por 70 anos, você volta 70 anos depois, você vai lembrar onde o Oli estava, se você viu ele 70 anos antes. O que significa isso? É algo que te marca. O Oli é aquele que te marca, e uma empresa deveria ser como o Oli, no meio dessa multidão toda, se destacar. Agora, tem muita gente falando de muitas coisas que têm acontecido no mundo e tentam categorizar, classificar as ocorrências, os eventos mundiais em alguns nomes, alguns acrônimos bonitos, e você provavelmente já ouviu alguns desses aqui. VUCA pós-normal, novo normal, mundo bunny e por aí vai. E eu não duvido que daqui a pouco vai ter mais 1, 2, 3 e essa lista vai aumentar, como sempre foi. E tá tudo bem ser assim. O que a gente precisa entender é o que liga tudo isso. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre o que significa cada letrinha ou cada expressão dessa agora, a não ser que alguém queira. Mas a questão aqui é a seguinte: tudo aquilo que a gente está vivendo me lembra muito mais, e que todas essas definições de mundo tentam trazer para nós, me lembra muito um joguinho também ainda mais antigo lá que o Wally, que é o Pac-Man. Não sei quem lembra. Esse tu lembra, Mônica? Jogou Esse Pac-Man? eu lembro. Eu gostava também. Pô, Vitor, você tá desenterrando umas coisas bem interessantes, hein? Mas será que acho que a galera aqui não conhece? A galera não é dessa É. época aqui. A galera é de hoje em dia, Ah. Fortnite e outras coisas. Então depois coloque aí no Google Pac-Man. Inclusive dá para jogar pelo Google o Pac-Man, né? Mas enfim, o joguinho lá dos anos 80, salvo engano era dos anos 80, e que eu diria para alguns faz sucesso até hoje. Mas qual é a ideia? Você tem que fugir dos monstrinhos que não param de correr atrás de você. E em algumas circunstâncias você consegue até fragilizar o monstrinho e aí o jogo vira, né? Você é que come o monstrinho. E é exatamente sobre isso que a gente está falando, que é o mundo hoje. O mundo exige de você adaptação contínua, porque ter um modelo mental de inovação em um ambiente que é pavimentado de incerteza, que é a característica mais certa que nós temos, é que a incerteza está na nossa frente. O asfalto não está pavimentado. Eu não sei se lá na frente tem um buraco e se eu posso furar o meu pneu, mas eu preciso ir adiante. E aí, o que eu faço? Então, chega lá, você talvez tenha que se adaptar. É pegar outra rota, pegar outro caminho. No fim do dia, como no jogo, os monstrinhos não param. Eles têm fome, eles não dormem, eles vão atrás de você. O que você precisa fazer? É se adaptar. Então, quem se adapta, quem é mais sagaz, esperto, consegue passar por essa onda de transformações. E a gente está vivendo transformações cada vez mais curtas. E eu sei que isso não é tanta novidade aqui para vocês, mas o que vem agora é que a nossa grande reflexão. Como é que eu crio valor num cenário que toda hora eu preciso me adaptar? Num cenário que toda hora eu preciso considerar que ir reto não é o caminho, talvez eu tenha que pegar a direita ou a esquerda, ou voltar, ou mesmo saltar, e eu não estava preparado para isso. Como eu faço? Aí vem a grande questão. Tem uma metáfora que eu também gosto de fazer, que é a relação entre um elefante e esses cachorrinhos aqui que vocês estão vendo.
Eu digo que o elefante representa as grandes empresas, empresas volumosas de pessoas que alcançaram um resultado não apenas financeiro, mas de posicionamento, market share, né? Todos os seus resultados estratégicos mirados em algum momento foram alcançados por um plano linear, construído em cima de uma visão. Chegarei lá fazendo isto desta forma. Ok, era assim que a gente vivia, e é assim que eu fiz muitos planos estratégicos por aí, inclusive. No entanto, quando você vê que tecnologias habilitadoras permitem, como, sei lá, inteligência artificial, realidade aumentada e várias outras coisas, né, blockchain, permitem novos modelos de relação, novos modelos de negócio, novas fronteiras a serem quebradas, você tem tem que ter uma interpretação importante. A transformação digital não é uma adoção massiva de tecnologias, mas é uma forma inteligente de utilizar as tecnologias para encantar o teu cliente entregando algo que ele talvez ainda não tenha visto, ou não tenha visto daquela forma. E isso impacta diretamente o modelo de negócios. E quais são as empresas que tipicamente são mais rápidas para testar modelos de negócio e que são embasadas em tecnologia? São empresas como quaisquer outras, só que elas fazem tudo isso com muito mais velocidade. E tem um motivo, já vou dizer qual. São as startups. As startups conseguem fazer isso. Então, quando você percebe que essa relação começa a existir, algumas decisões precisam ser tomadas dentro de uma organização. Seja criar um programa de intraempreendedorismo, por exemplo, como o de vocês, seja criar programas de inovação aberta, seja qual for a iniciativa, mas a empresa não pode ficar parada. E tem um detalhe muito importante. Ela, a empresa grande, o elefante, ela talvez tenha algumas dificuldades e barreiras, porque ela tem uma das coisas mais importantes para proteger até aqui. Todo o seu legado, toda a sua história, tudo aquilo que fez ela se tornar quem ela se tornou. Então não é fácil desapegar, não é fácil deixar para trás e construir uma página nova. Você precisa respeitar esse passado e talvez ainda herdar parte dele. Então isso é muito difícil. As startups não têm esse jogo. Elas nascem apostando tudo, não tem nada a perder. Então, quando a gente olha para isso, o risco é menor, né? Mônica, O Vitor, exato. o risco é menor, né? Tipo, você não tem nada, você nasceu ontem, a coisa, enfim, começa do zero, enquanto na realidade as incumbents aqui, né? Tem muito, né? Porque tem um legado gigante, seja de clientes, seja de sistemas, tem uma conexão que tem que fazer, a dificuldade, a complexidade nesse universo é absurda, né? Como que é esse trade-off, Exato, né, Vitor, para resolver essa exato. questão? Elas conseguem também, né? Esse é o dilema aí, como inovar Esse é o dentro dilema. desse cenário, né? E a gente vai ver isso aqui. Esse é o dilema. Seus posicionamentos estão perfeitos aí, suas colocações. E vai além, né? Você está falando de imagem, de marca, de ações, de relação com o acionista. Como é que você fala para o acionista? Então, a gente foi aqui, até aqui fomos assim, agora seremos de tal jeito, beleza? Tchau. Não funciona desse jeito, né? Então, lidar com riscos é uma das grandes habilidades que a gente precisa considerar. E quem mais lida com riscos hoje, eu diria, são os grandes empreendedores. Então, aliás, fica o gancho, né? Empreender é ter oportunidade de arriscar com um cenário e um ambiente controlado. E aí, o que as empresas, as startups desenvolvem para permitir esse olhar mais, não somente veloz, mas adaptativo, efetivamente, para esse mercado? Elas têm alguns pilares que determinam a sua cultura, uma cultura digital. Então, uma organização de time baseada em equipes multidisciplinares, chame isso de squads ou como as pessoas gostam de chamar, um olhar orientado ao cliente, todo centrado em entregar aquilo que você vai entregar para o cliente. Não, então isso toca vários fatores estratégicos, operacionais. Sentimento de dono, adaptação é um dos fatores bem relevantes, mais até do que eventualmente seguir planos longos, né, orientados aí. Eu me lembro de ter feito um plano estratégico para uma empresa, um dos maiores bancos do Brasil, em 2019, era um plano para 4 anos. Era um viés mandatório da organização fazer planos estratégicos para 4 anos. E veio o Covid em 2020. Aquele plano foi quase que rasgado por inteiro e adaptado, né? Rasgado entre aspas, adaptado. Então, essa é a grande questão, né? E testes rápidos de hipóteses. Você não sabe o quanto uma ideia é boa até que você tire essa ideia do papel. Então, tirar uma ideia do papel e construir pode ser muito caro. Tem que se fazer esse teste rápido, né? É assim que a gente adota. E você requer métodos e práticas para isso.
e balanceamento de decisões de curto e longo prazo usando dados. E unindo tudo isso, essa equipe precisa estar muito focada em objetivos audaciosos. Então aqui, 7 pilares. Não vou me alongar neles nesse instante, mas são esses 7 pilares que a gente encontra tipicamente nessas empresas que têm êxito numa trajetória digital. Então, como a gente leva isso para a grande organização, lembrando aí o que a gente acabou de falar, esses challengers, as startups, os pequenos, ou os novos, ou os pequenos entrantes, quero dizer, né? A startup cresce, obviamente, mas. E algumas já nascem grandes, enfim, mas eles têm essa vantagem pelo que você falou aí, Mônica. Eles não estão sobrecarregados com o legado que a gente falou dos incumbentes, das grandes. As startups, elas nascem apostando tudo, enquanto que as grandes protegem o legado, executam coisas novas, ok, mas ainda tem uma grande carga de proteção do seu legado. E aí vem uma provocação. Pô, o meu fardo, então, é carregar o H1 para sempre? O que é H1, gente? Existe uma teoria de inovação que fala de 3 horizontes. Esses 3 horizontes são horizonte 1, 2 e 3, né? Bem óbvio. E quando você fala do H1, é um horizonte de inovação, de pequenas melhorias ou incrementos fundamentais do teu dia a dia. É quando você adiciona uma nova funcionalidade em um produto, em um software. É quando você adapta a interface para entregar uma experiência talvez mais apropriada lá para o teu usuário e por aí vai. Isso requer algum tipo de pesquisa, obviamente. Você vai ter práticas de inovação contidas aí, não tenho dúvidas. Agora, quando você começa a transcender o H2 e o H3, o que são eles? H2 são experimentos de inovação com um pouco mais de ousadia, né? Tem ali algumas novidades, tem hipóteses que podem trazer a você um novo modelo de negócio, mas numa mesma base, né? Pensa em vocês, claro, vocês têm uma base de clientes gigantesca e de repente vocês decidem experimentar um novo modelo de negócios, um novo serviço, um conjunto de uma nova oferta de valor. Isso está numa camada estratégica, né, de decisão, mas que se enquadra mais por um H2, porque você vai experimentar um novo modelo de negócios com novos serviços para uma mesma base. É a base que você já conhece, já está no teu game, você já conhece aquelas pessoas de algum modo. E quando você vai para o H3, é absolutamente tudo novo. Você não sabe se tem mercado, você não sabe se tem solução, você não sabe. Talvez você não tenha nem a tecnologia pronta ainda, você tem que desenvolver e experimentar. Então, a ousadia é muito maior. Quanto maior o H, maior o risco. E aí tem gente que pensa, pô, mas só dá para ter inovação mesmo quando eu sou ousado ao ponto de descobrir o que ninguém descobriu. Eu quero chegar onde ninguém chegou, então eu vou fazer o que ninguém fez. É legal, é bonito, só que tem um detalhe: isso leva tempo, consome dinheiro e inclusive, não pode dar em nada. Pode não dar em nada. Isso. Então, Aquele frio na barriga, né? Tem que aguentar todas essas dores de barriga e tal. Assim, para traduzir aqui para o nosso universo, o H1 tipo é o nosso core business, então os produtos que a gente tem, seja internet fixa, móvel, TV, produtos de soluções digitais, cloud, uma série de coisas. H2, a gente tem algumas coisas que são novos negócios, por exemplo, que a gente já vem introduzindo em soluções digitais, o próprio IoT e algumas conexões já que a gente já vem fazendo com algumas startups, por exemplo, PEC ID lá, através da marca Embratel, que a gente está medindo temperatura de vacinas, acompanhando isso. Não era um negócio tradicional em IoT, edge computing, tendo alguns nodes, né, já fazendo isso, então são novos negócios que a gente vai fazendo. E o H3 é tipo, daqui a pouco a gente pensar em computador quântico, blockchain, né? O próprio ClaroPay, enfim, já vem pensando também na wallet, em algumas coisas que estão aí dentro do H2, né? E aí no H3 realmente é uma disrupção e a gente em busca de novas oportunidades, de novos mercados e novas tecnologias, né? Então isso, um pouco do que o Vitor está nos cutucando aqui. Boa. E, Mônica, e um pouco dessas ideias que a gente está procurando o povo também trazer e fomentar lá no formulário, no programa que a gente está nesse momento de Open Call, né? A gente está aí também querendo cutucar e ouvir o que essa massa toda tem para contribuir, trazer de ideias aí, sejam elas no H1, no H2, no H3, todas super bem-vindas aí. Boa. E agora o pessoal tem mais consciência de que quando tiver uma ideia submeter,
essa ideia já vai ter uma noção. Isso aqui está mais no H1, H2 ou H3. E aí você entende, né? Maior o H, maior o risco. Porém, talvez também maior o pote de ouro, né? Então, é uma compensação ali importante para se ter, para saber, para se conhecer. E o que as organizações fazem? Organizações inovadoras conseguem balancear esse portfólio. Entender o quanto percentualmente ela tem de iniciativas em H1, H2 e H3. E aí vem uma provocação que eu quero lhes fazer aqui, extremamente importante, pensando no nível altamente estratégico. Pensa que em 2027, quanto da receita da Claro deverá vir de produtos criados entre 2022 e 2023? Se isso for uma meta, se isso virar um OKR, ou eu não sei quais são os instrumentos estratégicos que vocês utilizam para determinar objetivos aí e acompanhá-los. Mas, se você tem isso como um drive estratégico e crava um número, sei lá, 40% da receita da Claro em 2027 tem que ser baseado em produtos criados entre 2022 e 2023, você tem naturalmente a necessidade de fazer a empresa inovar e balancear esse portfólio, porque você vai ter que criar coisa nova o tempo inteiro e sustentar uma operação que até ali fez muito sentido, né? Então, é assim que se pensa em inovação, com números, com métricas e fazendo esse balanceamento. Não é achando, vamos botar metodologia para tudo que está tudo certo. Não, metodologia não para de pé quando não há duas coisas aliadas, né? Eu vou até mostrar aqui, cultura e dados, número, estratégia. É isso, a gente E tem que aí, avaliar e medir o que a gente está fazendo, né? Para a gente até corrigir e, enfim, rever a rota e tal. Isso é super importante. Assim, a gente tem também OKRs aqui, o que você está trazendo. E hoje, né, o nosso concorrente, quando a gente pensa, o que é o nosso concorrente? Não é só o pessoal que está em telecom. Nosso concorrente é todo mundo que está brigando pelo tempo do assinante, né? Então, assim, todo mundo que está ali, enfim, onde ele gasta, né, o share of wallet dele, a gente quer aumentar a participação na carteira do cliente, o share of hearts, né, dele também, a gente quer ser uma marca querida, uma marca essencial. A gente viu agora durante a pandemia que a gente foi incluído dentro de serviços essenciais, porque, enfim, ninguém podia ficar sem entretenimento, sem internet para tudo, né, para trabalhar no home office. As empresas, enfim, fizeram todo esse trabalho de deslocar pessoas para casas, o quanto foi importante, mas assim, o que mais, né, a gente provê para as pessoas? A telemedicina, que tudo feito com conectividade, mas a gente quer estar além disso, né, porque a conectividade também está na base da pirâmide, a gente quer crescer nessa camada de valor. Então, onde que a gente agrega? O que mais, né, para a gente sair dessa briga? Então, nosso concorrente direto não está só em telco, temos que abrir, expandir a mente e olhar para outros horizontes, para outros mercados, né. E aí você tocou num ponto que é vital a empresa ter maturidade para discutir, ela estar aberta. Talvez o negócio de vocês seja tão diferente daqui a 5 anos, porque vocês balancearam esse portfólio, descobriram coisas novas, descobriram novas necessidades do cliente, utilizaram adequadamente tecnologia, experimentaram rápido, né? Seguiram ali os princípios todos de cultura digital, adotaram e ouviram as ideias das pessoas dentro da organização, né? Por isso também experimentaram. E chega lá na frente e você está vendendo uma coisa que você nem imaginava vender hoje. Você fala, não, eu nunca vou vender isso, né? Isso não faz o menor sentido. Mas daqui a pouco isso pode se tornar uma realidade. Então, estar disposto a constantemente transformar o seu negócio é uma competência de inovação. E a melhor forma de inovar dentro de uma estrutura organizacional é descobrir formas mais rápidas de destruir o seu próprio negócio. Porque isso te faz ter uma visão por um ângulo menos apaixonado, que é onde as pessoas vivem. Enterram a cabeça na areia e ficam vivendo só aquilo que ela consegue ali. É limitado. Então, estar Síndrome de disposto a avestruz, né? mais. Exato. Estar disposto a mais é necessário. E aí entra o novo dilema da inovação. O Clayton Christensen, não sei aqui quantos vocês conhecem, ele foi um dos autores, professores e consultores, para mim, referência em inovação, né? Tem vários autores muito bons, mas esse foi o cara que criou o livro o Dilema da Inovação, e que lá ele falava de inovação disruptiva e inovação incremental. Base para muitas das teorias de inovação que sucederam aí após. E essa é uma teoria lá do final da década de 90 que ele trouxe. E aí, quando a gente fala do o novo dilema, é porque a inovação é um processo de resultante
do quanto você decide aprender sobre toda essa realidade mutante que a gente está vivendo, de cliente, de mercado, de tecnologias, e o quanto você aproveita isso de maneira inteligente, só que seguindo 3 pontos. Primeiro, tentativa e erro. Não tem segredo, não tem mágica, não tem mistério. Você vai ter que experimentar. Você vai ter que criar alguma coisa muito rápida e enxuta, por isso o item 2, para que no teste você verifique se faz ou não sentido, e se fizer sentido, evolui, item 3. Se não fizer, volta. Essa é a teoria básica lá do MVP, a teoria básica do Lean Startup, a teoria básica de qualquer que seja a abordagem incremental para construção, para evolução de alguma coisa. E aí você conecta ferramentas, métodos, abordagens. Se você puxar lá o gráfico do Gartner, esse aqui, de 2016, ele diz: quer ter uma operação Lean Product, uma operação focada em produtos altamente enxutos, em produtos digitais que funcionam, então faz o seguinte: escolha qualquer que seja a abordagem de design thinking que encaixa na tua cultura e aplica para descobrir a necessidade do teu cliente. Seja o coração, esteja no coração do seu cliente, por dentro, efetivamente. Vai lá, bate a porta, entra no coração dele, investiga como é, e depois você sai. Depois que você propor uma solução para aquele problema que você descobriu que ele tem lá no fundo do seu coraçãozinho, testa criando algo muito rápido. Cria essa solução muito rápido, faz o MVP, Lean Startup. E depois que você entender se aquele teu MVP faz ou não sentido, com dados, métricas e números, muita gente esquece disso, e aí você consegue decidir se valeu a pena ou não. Valeu a pena? Segue na esteira, vai construir, vai usar o ágil que você quiser. Agora, não adianta você botar tudo isso aqui, ou parte disso aqui, se não tiver a cultura. Então, o Big Shift cultural. Se vocês estão agora, né? Se vocês têm um programa de intraempreendedorismo, se vocês têm um programa em que dá voz ativa às pessoas para contribuírem com algo, com a empresa, com a Claro do amanhã, por exemplo, vocês têm uma cultura que está endereçando a isso. Eu não sei aqui os detalhes a mais, só que eu sei o seguinte: se a gente está aqui, é porque vocês estão se preparando para esse momento, para essa virada, e estão fazendo isso, né? Estão passando por isso, ou já passaram. Então, fazer o Big Shift cultural é lideranças. As lideranças precisam estar no jogo. Não adianta metodologia sem liderança para garantir que a cultura seja, não somente a liderança, né? Mas a cultura permeie e permita o uso da abordagem. Então, comandar tem que fazer um shift para inspirar e desenvolver. Você não precisa saber tudo, mas você precisa, dentro de um hall de aprendizagem, se dedicar bastante. E parar com esse medo de errar e esquecer que tira o foco. Não é sobre não errar, é sobre experimentar. E no experimentar há chance de você errar. Só que usando metodologias e práticas e os 2 itens anteriores, aprender tudo, inspirar e desenvolver, com certeza você vai descobrir uma forma de experimentar mais barato. E aí, o teu caminho de crescimento, ele se torna exponencial. Porque o que você está fazendo? Garantindo o engajamento das pessoas, uma das coisas mais difíceis que a gente está vivendo atualmente. O mercado de tecnologia, produtos digitais, está altamente aquecido. Você pisca o olho, tem gente trocando de empresa. Basicamente, todo mundo tem proposta de emprego o tempo inteiro. Você tem à disposição várias formas e ferramentas para aprender, e basta querer, né? Essa é a grande questão, e é o querer que é o mais importante. E o experimentar é metodologia que, bem aplicada, com pessoas bem treinadas, mas uma cultura que permita, a partir do momento que um experimento não der certo, não punir, mas garantir que aquilo seja parte de um ciclo de aprendizagem e inspecionar aquilo que não deu certo para evitar naturalmente na sequência. Aí vem conceitos bonitos lá da antifragilidade, do Nassim Taleb, enfim. Então, não é tão fácil, sabe, fazer isso, né, Mônica? Não é mesmo, não é. E a gente tem aqui até uma questão com relação a essa história do shift cultural, porque na realidade a gente encontra diferentes estágios dentro da empresa, né? E aqui a gente tem até uma pergunta aqui da nossa audiência que diz justamente isso. Como a gente está instigando agora as pessoas também nesse open call aqui, e remetendo ao que você estava trazendo, né, que vem aí falando dessa questão da mudança cultural e tal, como é que a gente faz, né, quando a gente tem áreas em diferentes estágios de maturidade dentro da empresa, e aí você tenta emplacar uma ideia, né, de intraempreendedorismo, e aí você quer testar uma hipótese, porém você tem que convencê-la a diferentes áreas, né, que estão com pontos de vista diferentes dos seus. Como é que você vence, né, esses obstáculos?
E aí, às vezes, você não consegue, né, atender o go-to-market aqui, né, o time que você precisa para emplacar essa ideia. Então, como vencer esses obstáculos? Quais são as questões mesmo que a gente deveria abordar para ter esse buy-in das pessoas, né? E a outra questão também, às vezes, é que também se vê morrer uma ideia, às vezes por não usar a estrutura existente, né? Que não era até adequada, mas enfim, aí acaba, você tem uma boa ideia, mas as pessoas querem que você use aquela estrutura, se você não usa aquela estrutura, ela acaba morrendo. Então, enfim, dentro disso que você está falando aí dessa transformação cultural, desse shift, como é que a gente lida com essas barreiras e com essas bactérias organizacionais aqui? Como é que faz? Eu vou dar um exemplo de uma coisa tão simples e a gente vai fazendo paralelos aqui. São duas coisas muito boas, só isso aí dava pra gente falar uma hora. Imagina assim, seres humanos não são típica. Eu fiz psicologia, mas eu também fiz neurociência, tá? Não tava ali, mas foi a formação que eu mais me dediquei, inclusive. Acho que eu nunca li tanta coisa na minha vida. E estudando pela neurociência, você vai entender que o ser humano é péssimo em disciplina efetiva. Ah, eu sou disciplinado. Pô, não tem isso. Você é disciplinado por algum propósito. Qual é o motivo? Qual é a razão? Qual é a circunstância? Vou trazer um exemplo pessoal e vou conectar outras coisas, tá? Eu, com 30 anos, tive um câncer. Eu era obeso, eu tinha, enfim, uma circunferência abdominal muito propensa a ataque cardiovascular, e eu sabia de tudo que podia acontecer e, cara, não ligava, sabe? Não me preocupava efetivamente. O que aconteceu foi, algum tempo depois, eu passei por uma doença que me pôs de cara com a luz, né? Todo mundo fala da luz. E aí eu tomei uma decisão. Falei, cara, não dá para ficar nessa, vou mudar, vou cuidar de mim. Então hoje eu treino todos os dias, eu faço um monte de coisa, eu faço Muay Thai, eu treino, acordo 5h20 da manhã, malho, enfim, tem toda uma rotina. E tô no melhor momento de saúde da minha vida. Há 3 anos eu vivo assim. Então, quer dizer, fui flutuando e melhorando isso ao longo do tempo, tá? Nesses 3 anos. Mas a questão central eu precisei de um gatilho para mudar. Então, não adianta tentar vir com história na organização, porque seja dentro ou fora de uma empresa, são sempre pessoas. Pessoas têm sentimentos, têm emoções e elas em mudança têm resistência porque eventualmente elas não conhecem o que virá. E tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tende a afastar, rejeitar, porque há alguma dose de medo. E isso a ciência também explica, só não vou entrar nesse detalhe agora. E aí o que acontece? Se você entrar falando, não, vamos montar aqui um plano de transformação cultural, não sei o que, dificilmente isso vai dar certo. O que você tem que fazer é determinar objetivos específicos reais na organização com metas, objetivos e resultados chaves determinados, e isso precisa ser alcançado, porque não tem alternativa. De uma forma ou de outra, você vai ter uma barriga na curva de mudança que é de geração de desconforto. Não tem jeito. Se eu optasse lá atrás por falar, vou emagrecer e vou malhar, eu teria isso sem ter passado por uma doença. Teria sido difícil do mesmo jeito, lá no início. Pô, você vai pegar peso do primeiro dia, dói, caramba, dá preguiça, não sei o quê. Então, de um jeito ou de outro, vai acontecer algum tipo de dor. O que a gente tem que fazer é entender por onde o ser humano se disciplina mais. E é por números, por resultado. É por propósito e consequência. As organizações que conseguem trazer propósito e consequência positiva, obviamente, né? Recompensatória, elas tendem a gerar mais resultado. É só você olhar para o próprio Facebook, para a Meta, né? Meta. O cara é extremamente agressivo na forma como ele conduz o negócio. Acha que é flores trabalhar lá. Eu tenho um amigo que trabalhou na Apple. Cara, aquilo ali é insano, mas tem muitas coisas que compensam. Então não existe essa coisa de ser fofinho. Existem ações para acalentar o ser humano, mas no fim do dia é um negócio, precisa entregar resultado. Então as pessoas têm que ser direcionadas para isso. Não adianta esperar que elas tomem uma decisão plenamente sozinhas. Elas não vão. Elas têm que ter ao menos portas a serem apresentadas. E elas escolhem por onde elas vão passar.
Isso é Mas um ponto chave. como é que você sai do comando e controle para essa fase de experimentação, né? Para ter uma fase de autonomia, de ter uma fase onde você consegue experimentar rápido, onde você tem autonomia para, né, conseguir testar suas ideias, ter uma verba, fazer isso num período mais rápido, né? Ter esses ciclos menores, porque é isso que a gente está falando, né? Tipo, no elefante branco, você tem muito mais comando e controle, todo mundo tem medo de abrir mão desse legado, os stakes são muito maiores, né, que estão aqui na mesa. E na startup, enfim, o povo arrisca muito mais, porque é isso, tem aquilo ali, tem o dia, enfim, também se eles vão arriscar, também é tudo, né, que eles estão arriscando. Mas, sei lá, tem uma outra mentalidade, então... Aí são alguns caminhos. Eu tenho trabalhado com alguns cenários que existem, inclusive, como spin-off. Mas eu não vou nem chegar nisso. Spin-off pode ser uma coisa muito grande. Mas pensa assim, a gente tem o conceito do MVP, né, o Minimum Viable Product. Sim. Eu falo muito que a gente tem que estabelecer nas organizações para fazer esse big shift aqui, o MVC, Minimum Viable Change. Qual é a menor mudança necessária que eu promovo numa estrutura para que ela se permita mudar? Então você aproveita parte do que já está ali, sem dúvidas nenhuma, porque você não vai dar uma voadora e quebrar tudo e assustar todo mundo. Traz elementos novos, alguns elementos novos, sejam eles metodológicos, tecnológicos, práticos, enfim, rituais, o que seja. Traz pessoas que saibam o que estão fazendo, não são aventureiros, não são marinheiros de primeira viagem naquilo tudo. Muitas organizações pecam por isso. O que elas fazem? Capacitam pessoas e botam essa galera para jogar. Cara, no treino, o treino é tudo muito controlado. Quando você vai para o jogo, na real, você sabe que você não sabe. Então é lá onde você descobre. Ter alguém para te dar as mãos torna muito mais fácil e torna tudo muito mais seguro. Então, nesse cenário de um MVC, é inserir poucas coisas novas em uma realidade já existente e trazer quem já saiba jogar esse jogo, para dar as mãos e levar as pessoas por um tempo. Aí você vai ver mudanças efetivas, pessoas mais encorajadas, pessoas que vão tirar suas dúvidas, as próprias lideranças. Muitas lideranças no dia a dia, e putz, eu fiz isso muito, elas têm dúvidas, elas podem virar e falar assim, não, beleza, entendi. Mas na hora, no dia, ali, no game, com o time, com as equipes, com a estrutura, vai ter muita dúvida. Então ela precisa de alguém para ela poder dar a mão e falar, cara, me ajuda, o que eu faço aqui? Então isso é fundamental para as empresas passarem por esse processo. Então, fazer um misto ali, um híbrido de pessoas que convivam com aquela realidade já existente, que já está ali, com algumas que vão trazer algo novo, isso é insourcing de cultura, é passagem de bastão, é transferir conhecimento na prática. Né? Não dispensa treinar e capacitar. Só que treinar e capacitar não é suficiente. Não é. Você vai ver 10%, 15% das pessoas capacitadas fazendo alguma coisa diferente, mas elas vão enfrentar barreira cultural. Então, por isso que não progride mais. Daí vem essa questão: o quanto a empresa está disposta a permitir um experimento dentro da sua cultura, localizado, focado, menor, enxuto. E, o mais importante, determinar uma meta para ela. Qual é o número que ela quer alcançar? O que ela tem que fazer? E aí a gente vai ter, enfim, cada empresa vai ter a sua realidade. Mas é bem por aí que a gente tem visto, praticado, recomendado, tá? Tá bom, legal. Pode seguir Beleza. aí. Vamos lá, com discussão boa. E as pessoas falam, pô, Vitor, mas fazer isso custa uma grana, né? Fazer essa mudança. Só que se você negar, vai te custar tudo, né? Então eu vou contar aqui 2 cases, que uma eu vou falar o nome da empresa, outra eu não vou falar, eu vou preservar por uma questão ética. Eu vou contar 2 cases, só que eu vou começar por um que é um fracasso. E como as pessoas tipicamente não contam fracassos, eu gosto de contar. Aliás, eu criei o Fail Nights, que é para isso, é um evento para as pessoas contarem seus fracassos e o que aprenderam com aquilo. Eu trabalhei já com muitas seguradoras, operadoras de saúde, né? Muitas no Brasil. Tem mais de 2.000 empresas de seguros, inclusive, tá? Só para vocês terem noção. E aí, em uma delas, uma grande, estou falando de 2012, 11, alguma coisa assim, não tenho certo aqui em mente, surgiu uma hipótese dentro dessa empresa de vender plano odontológico pela internet.
né? E essa venda de plano odontológico pela internet, ela era um tabu, porque você fala, bom, eu tenho o corretor que vende o plano, né? O plano odontológico, e ele vende normalmente meio que a reboque do plano de saúde efetivo. Então o cara vende o plano de saúde, já leva o plano odontológico junto, né? Então essa visão, ela tinha ali uma resistência muito grande. Ah, vamos vender odontológico pela internet, criar tipo um e-commerce para vender plano odontológico, ninguém quer. Bom, uma pessoa lá defendeu a bandeira de que isso deveria ser feito, e aí entrei no jogo para construir um MVP, propor um MVP para isso, porque eles queriam criar um e-commerce, efetivamente. Eu falei, cara, um e-commerce, você vai levar quanto tempo para fazer um e-commerce para vender plano odontológico? Você nem sabe se as pessoas vão querer isso de fato, se vai ter algum engajamento, se a necessidade é latente, enfim, né? A gente precisa fazer uma linha de trabalho aqui mais enxuta. E aí eu propus uma semana específica de trabalho. Naquela semana foi quase um design sprint, mas enfim, diferente ali em alguns aspectos. A gente fez um modelo de negócio, a gente fez algumas pesquisas, a gente chegou a montar uma visão preliminar do que deveria ser entregue nesse ambiente, qual era a proposta de valor, etc. Fizemos uns estudos rápidos ali e a gente chegou num conceito no terceiro, quarto dia, um conceito que era de o que será esse MVP. Então, e eu sou designer por formação, eu sou designer gráfico, minha graduação é em design. E aí eu desenhei, lá na época, nos quadros de vidro e tudo, eu desenhei, cara, a gente vai fazer uma landing page, é uma página só, ela vai ser assim, assado, pá, 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 com base em tudo que a gente vinha construindo até ali, desenhei, todo mundo achou lindo, maravilhoso. Usei, prestem atenção, usei metodologia, pô, tinha ali design thinking, a galera entrevistou pessoas, clientes, né, na rua, enfim, foi super legal o trabalho. Quando a gente chegou no momento de falar para o comitê executivo da empresa que a gente ia construir uma landing page e aquela landing page era algo que ficaria pronta em, sei lá, 6 horas de construção, eu faria aquilo ali com o pé nas costas. Era uma página só. E assim, é uma coisa tão simples que chegava até num nível, vou dar um nível bem detalhado, ela não teria um formulário para transação de compra efetiva. Você não ia fazer cash-in, sabe? Não ia pagar por ali. Era um formulário do Google embutido numa página que a pessoa deixava os dados dela, nome, e-mail, telefone, e a central dessa empresa ligaria para fazer a conclusão da venda, sabe? Era um negócio bem... Eu não sei se vocês lembram aí daquele desenho dos Flintstones. Tu lembra, ô Mônica, do carro dos Flintstones? Sim, tô lembrando total. muita coisa antiga aqui. Eu vivo falando que a gente está no mundo Flintstone. A gente está. Não está ouvindo? Deixa eu tirar minha tela aqui. Eu não tô te ouvindo. A gente vive, né, no mundo Flintstone ainda querendo ser Jetson, né? E agora, tá ouvindo? Agora sim. Você estava me ouvindo, né? Vocês estavam me ouvindo bem, né? Tá ouvindo, beleza. É porque acabou a bateria do fonezinho aqui. Ah. Você lembra do carro dos Flintstones? Sim, muito legal. Então. E a gente vive, né? Até hoje, esse conflito entre Flintstones e Jetsons, né? E hoje a gente Mas para todo mundo entender, o Fred pegava o carro lá dele e ele levantava assim e ele corria com o pezinho. Era assim que o carro andava. Só que se você passasse de lado, você ia ver um carro andando. Você não sabia que o pezinho estava andando, né? Que estava carregando o carro. Esse é o MVP Flintstones, que eu gosto de brincar. Então era isso que eu tinha proposto lá. Cara, era rápido, ia botar no ar naquela semana e a gente já ia testar uma hipótese. Então, mas isso que é importante. Testa logo para ver o conceito e aí depois você investe mais tempo para aprimorar e mais capital, né? Isso. Levou... Era para ficar pronto naquela semana, testar e em alguns dias medir resultado e vamos ver, né? 2018 não estava pronto ainda, Mônica. Gente, mas o que aconteceu? Resolveram automatizar o negócio? A empresa teve a chance de ser a primeira a fazer isso no mercado e, por uma questão de
apego a outros elementos como a marca, a branding, contrataram uma das maiores consultorias aí na época para desenvolver um e-commerce. Só de especificação para construir esse e-commerce foram mais de 6 meses. Passou 6 meses, não entregou valor efetivo. Mas cadê? Aí, o que aconteceu com o projeto? Ele foi lançado? Foi, tá no ar? Tá. O market share dessa empresa é determinantemente maior que o das outras? Não, não é. Hoje ela é um pouco acima porque é uma marca conhecida, mas se você for parar para ver, ela poderia ser a líder absoluta. As pessoas teriam copiado ela, né? E teriam seguido a onda. E ela acabou seguindo a onda, porque ela viu o que as outras fizeram, falou: vou fazer assim também. Então, perdeu tempo, perdeu espaço, sabe? Isso as organizações precisam aprender o quanto antes. E aí vem a questão cultural. Eu usei o método, mas a cultura não estava pronta. Com Então, certeza. Às vezes você apresenta uma inovação no momento que a empresa não está pronta e aí tem esse custo, né? Porque tem que abrir mão enfim, de alguma vaidade, de alguns detalhes, mas testar rápido, aprender, faz o pré-tótipo ou protótipo logo e vê como é que vai isso, né? exato. Às E vezes a aí, mentalidade está muito em waterfall e não consegue viver no ágil mesmo, e aí dá errado. exatamente. E aí tem um case que eu quero contar, que esse está mais ligado ao poder do intraempreendedorismo, que é só. A gente depois pode até voltar para como a gente estava. Vou tirar aqui a projeção. Eu acho legal a gente conversar sobre isso olhando aqui para a gente. Pode tirar a produção, não precisa. Obrigado. Esse eu vou falar, a empresa, tá? BBDTVM. É cliente da gente. BBDTVM é a maior empresa de gestão de fundos e investimentos do Brasil. Então, tem uma bagatela sendo gerenciado por eles e fazem parte do conglomerado do Banco do Brasil. E essa empresa é uma empresa altamente performática. Os caras gerenciam trilhões ali com 300 pessoas, sabe? Então, assim, o povo lá é muito bom. E a gente fez um projeto de transformação cultural. Eu vou encurtar aqui algumas coisas, né? Só para chegar no ponto que realmente interessa. Um projeto de transformação cultural que pretendia nutrir organicamente aquilo que a diretoria imaginou que seria estrategicamente adequado desenvolver na empresa. Algumas palavrinhas ali que culturalmente precisavam permear, como agilidade, inovação, foco no cliente, por aí vai. Colaboração, etc. Então, como a gente vai fazer isso? Enfim, passamos por todo um estágio de diagnosticar ali algumas questões dentro da organização, práticas, princípios aplicados ligados à agilidade ou não ligados à agilidade, como se conduziam projetos, como se tomavam decisões, como eram os relacionamentos entre as áreas, se existia desperdício ou não entre operações, enfim, entre áreas, inclusive. Foi muito legal. E depois a gente fez aquilo que não recebeu o nome de programa de empreendedorismo, mas tem conexão direta. Naquela época, tinha conexão direta. A gente criou um negócio chamado Guardiões da Cultura. Os Guardiões da Cultura eram pessoas que, a partir do momento que sabiam para onde a empresa queria ir culturalmente e como ela estava naquele momento, porque a gente mostrou, né? Depois do diagnóstico, a gente mostrou, esse aqui é o teu diagnóstico, é aqui onde você quer chegar. Quem aí na empresa quer ajudar a construir essa ponte, a sair de onde está para chegar onde se deseja? E as pessoas se organizaram e falaram: eu topo, eu quero, eu vou. E nessa construção de ponte foi muito legal, porque essas pessoas foram organizadas em time, em squads, a gente foi inserindo ali uma série de práticas e ferramentas de agilidade, inclusive, sem dizer que era isso, para que as pessoas se organizassem e trabalhassem de uma forma diferente. Então isso foi acontecendo. Mas o que essas pessoas faziam, esses guardiões? Mais de 50 pessoas da empresa lá, organizadas como guardiões, elas montaram um backlog de coisas que elas acreditavam que poderia ajudar a empresa a alcançar aquelas palavrinhas bonitas desejadas lá no nível estratégico, culturalmente. E eram ações mesmo, coisas práticas. Por isso, guardiões da cultura, né? Eles eram grandes defensores, são, porque existe até hoje, defensores da forma como a empresa deveria chegar onde se queria. E aí, nasceu coisa como, isso eu posso falar, o
Tinder do trabalho. Cara, era muito legal o Tinder do trabalho. Era, imagina assim, Mônica, você trabalha numa área A, eu trabalho na área B. A gente tem uma atividade, algum dos nossos processos, você na sua área, eu na minha, que às vezes interfaceiam. E a gente nem sabe. A gente nem sabe que interfaceia. E por não saber, eu faço uma coisa que você também faz. Mas isso é desperdício. Se um só fizesse e distribuísse para o outro, não estava bom? Já não economizava tempo? Seria Claro, lean? sinergia, Então, né? Total, Lean. energia. Então a gente percebeu isso lá e tudo, em algumas situações. E aí o time lá de Guardiões falou: vamos criar o Tinder do trabalho. Tinder do trabalho, né? Foi o nome carinhoso que deram. Cara, o que era isso? Era uma planilha em Excel que ficava na nuvem, que as pessoas diziam lá, colocavam qual é a área onde ela atua, e se tinha vaga para passar um tempo lá naquela área, um estágio, fazer um estágio lá. Se tivesse alguém daquela área que ia receber um profissional de outra área, tinha que mandar um profissional para aquela outra não ficar descoberta. Então rolava uma Entendi. troca, o swap. No Nessa swap. troca, todo mundo absorvia conhecimento. E aí voltava. Cara, o efeito disso foi maior colaboração, os processos agora mais conhecidos, sabe? É porque não adianta Sim. pegar, construir processo e arquivar, falar, tem o processo. Não é assim que funciona. O ser Tem que botar a humano. prova da visão do outro, né? Porque trazendo É, uma outra lente, você dá uma criticada ali, né? exato. Então foi tão legal. Isso é só um exemplo das diversas coisas que eles criaram lá. E foram todas as ações propostas pela equipe, pelas pessoas. Partiu delas. Essas ideias foram implantadas. Os gerentes executivos atuavam como POs desses squads de cultura. Chegou um ponto que rolou lá o Inovaton. A gente fez uma maratona de inovação interna. Rolou 7 ideias, foram ali para um estágio final e foram implementadas, estão sendo, perdão, implementadas na empresa. Essas ideias vieram de quem? Dessas equipes. Então tem várias formas de você levar a cultura da organização a aceitar, a absorver, a experimentar as ideias de todo mundo. Só que uma das coisas que vale destacar aqui, para chegar nessa história de Inovatom, para chegar nessa história dos Guardiões, eu passei alguns meses de treinamento, sensibilização, diagnóstico, teve um preparo ali, preparo Aham. executivo, preparo das equipes, foram alguns meses, e a gente mediu a eficácia disso. Quando a gente começou o projeto, a gente falou lá, cara, quanto a gente tem aqui de percepção, né, de assunção dentro da empresa que nós somos colaborativos, ágeis, inovadores, etc. e tal. Tinha o número. E depois de um tempo, após as ações dos Guardiões implantadas, a gente mediu de novo progresso de 20% em 4 meses. 20% de progresso em relação ao estado inicial em 4 meses, pessoas que viram aquilo assim, ó, agora e começam a jogar, isso é muita coisa. Então, resultado de negócio, só para te passar, Mônica, foi o Diga. seguinte: um dos diretores executivos, um dos diretores da empresa, foi a público em julho desse ano, eu estava num evento deles, e falou o seguinte: a gente conseguiu um marco histórico. Nos últimos 6 meses, a gente criou mais de 60 fundos. Criar mais de 60 fundos em 6 meses foi um marco porque eles anteriormente criavam em torno de 30, 40. Então, por que eles conseguiram fazer mais? Culturalmente, ou melhor, a cultura é um fator estratégico para você alcançar a tua visão. Aham. Ela gera resultado, né? E a cultura lá hoje, baseada em você, cara, que trabalha aqui, contribua. Não fica sentado seguindo rotina, porque não é isso, não é esse o Só game. critica, diz aqui sempre foi feito assim, aqui faz assim, põe a mão, É mexe, isso. mete a mão na roda e faz, né? Então, acho que isso é bem legal que você está trazendo, que então é assim, você capacitou o pessoal que tinha que trabalhar também, trabalhou com o nível de C-level aí também, né? As expectativas, mexe com eles e mede tudo, né? Acho que a questão de mensurar tudo é super importante para mostrar o resultado, as mudanças, porque daí não é subjetivo, né? Eu mostro o antes e o depois, da onde você saiu para onde você chegou, os resultados você pode trazer até, enfim, em grana e uma série de coisas, né? Qual foi o indicador de performance é bem importante. Muito bom.
A gente, principalmente para a cultura de apostas do apocalipse, que é ver para crer, eu acho que ajuda bastante, né? A gente tem aqui também uma pergunta aqui da audiência, que vou aproveitar para fazer, que tem a ver com essa questão do shift cultural, né? Que faz assim, Vitor, como faz para fazer o shift cultural acontecer de cima para baixo? Ou você acredita que pode ter uma insurgência do bottom-up aí? Legal. O bottom-up funciona, entendeu? Ou se sempre tem que ser, na realidade, de cima para baixo? Isso é interessante. Sobre ter patrocínio ou não na transformação. Primeira coisa, patrocínio desse shift cultural não é assinar um cheque para contratar uma consultoria ou alguém especialista para fazer isso acontecer. Não é. Isso aí qualquer um faz. Basta ter dinheiro, né? E alguma coragem, né? Mas é se envolver efetivamente. Então, o shift cultural vindo de cima para baixo, ele tem que ser um projeto do CEO ou um projeto daquele executivo de maior carisma e influência dentro da estrutura. Aí depende do tamanho da empresa. Eu passei por uma transformação com uma empresa de 5.000 pessoas, em que não foi o CEO, o cara que aparecia e fomentava a grande questão, mas foi o vice-presidente de operações. O cara que, porque eu escolhi ele? Porque ele era o mais, dentre todos, mais popular. E ele tinha 3.500 funcionários estavam ligados à vice-presidência dele. Então, o maior impacto seria em quem? 3.500 ou nos demais? O maior é com ele, né? Diretamente. Então, você tem que identificar se o nível executivo está comprado com isso, acredita, está doutrinado, se capacitou, se leu, se está realmente estudando sobre. Hoje, é praticamente inadmissível uma organização não ter executivos que entendam isso, é praticamente inadmissível. Então, entendem. Se não avançar, é por algum outro motivo. E aí tem motivos muito sensíveis para não avançar. Pensa assim, trazendo o jogo todo a real, né? Um presidente que vai se aposentar daqui a 2 anos, provavelmente. E eu sei que eu lido com isso, tá? Tinha uma empresa japonesa com quem eu atuei durante um tempo que o presidente não quis fazer a transformação necessária, porque ele falou, cara, eu vou voltar para o Japão daqui a 2 anos, porque eu vou me arriscar, deixa eu me aposentar feliz. E aí? Não queria confusão, né? É real, é uma empresa multinacional, galera. Multinacional. Somos seres humanos, né? Temos as nossas resistências, os nossos medos. Mas é isso, né? Tipo, ser um sponsor não é a grana, né? É dar a cara para bater, é estar junto, é você realmente acreditar na causa. Para falar em analogia, que você gosta bastante, fala dos desenhos, tem uma que eu uso também há bastante tempo, que, enfim, é usada no mercado, que é assim, você pode escolher ser como porco ou como uma galinha, né? O porco, ele dá o bacon, né? Ele realmente tira um pedaço dele, a galinha só põe o ovo, né? Ela põe o ovo e cacareja bastante, mas, tipo, então, assim, acho que aqui, nessas questões, você tem que ser porco, né? Você tem que tirar um pedaço seu, literalmente, estar junto, participar, estar empenhado, né? Quer ver um exemplo? Nessa empresa, que eu não vou citar o nome também aqui, fizeram lá um momento com o RH, vamos adotar o dress code. Bem antes de pandemia isso, né? Então, você pode vir de tênis, de bermuda, não sei o que, etc e tal. Aí, putz, o RH mandou um puta e-mail legal, sabe? Criou um super comunicado. Dia seguinte, quem foi de tênis, de bermuda? Eu. Que nem funcionário era. Chegou no dia lá, eu falei, não, vocês estão brincando. Aí, fulano, fui lá falar com o VP. Falei, cara, olha só, você tá de terno, velho. Não, você é o cara que mais circula aqui na empresa, você fala com todo... E o cara passava em todos os andares, eu falava com todo mundo. Essa era parte da rotina dele, sensacional, super carismático. Falei, cara, não dá, você vai chegar de terno quando o RH pediu pra vir de bermuda? Ou de qualquer outra coisa? Não, amanhã bota essa perna branca pra fora aí que eu quero ver. Cara, eles falavam que não pegava sol, né? Por isso que eu brinquei de perna branca. Aí eu falei, faz isso. Dia seguinte ele foi, botou lá bermudinha, sapatênis e foi. O que aconteceu? Todo mundo começou a ir mais à vontade. Então é sobre ser o porquinho, como você falou, né? E, só para finalizar a pergunta, bottom-up funciona? Funciona.
Mas tem que ter muita paciência e tem que ser muito estratégico, porque você tem que fazer... Eu tive uma conversa com... Tem um amigo meu, Marcelo Koji, ele foi um dos caras que ajudou a transformação da Magalu, né? Tava lá na liderança. E ele tá no Nubank. A gente sempre se encontra e uma vez a gente tava num evento juntos e perguntaram isso pra gente. Cara, mas e quando o patrocínio não rola? Como é que você faz? A gente olhou um pro outro e falou, começa escondido. Começa escondido. Pega o teu time e começa com ele. Insere pequenas coisas, pequenas práticas. Hackeando a cultura, né? Exato. E daí você vai subindo o nível, você vai provar resultado, vai todo mundo virar e falar, o que você está fazendo? Que é diferente. Ah, lá atrás, quando eu falei, ninguém queria ouvir, mas agora, porque o ser humano quer ver número. É como eu falei antes, não tem disciplina, tem propósito e consequência. É isso. Muito bom, a gente também aqui já está se aproximando do final, o papo está super gostoso, nem estou vendo a hora passar aí. Também porque tem sua agenda e também não quero te comprometer, acho que tem mais algumas coisas, né, que você quer passar, também o vídeo, tal, ver como é que você está aí. Dá tempo aí? Dá tempo para o vídeo, e aí a gente já vai para as considerações finais, sim. Então tá bom. Então é rapidinho aqui. Pode voltar a produção aqui, a apresentação, não o vídeo, a apresentação, por favor. Boa. Aí, galera, deixa eu passar aqui. Tem de tudo isso que a gente falou, a conclusão que eu quero deixar aqui para vocês é a seguinte. Eu acredito seriamente que tem 3 tipos de empresas e aquelas que vão sobreviver, né? E que empresa? E aquela que se enquadra num padrão que vai sobreviver. Qual é essa empresa? Diante de tudo que a gente ouviu aqui, tem uma metáfora legal que eu ouvi de um amigo e que ele relaciona ao John Adams, quem foi John Adams? O segundo presidente dos Estados Unidos, o cara que assinou a Constituição americana. E ele reza a lenda que quando assinou a Constituição, ali à mesa junto aos outros senhores, ele disse o seguinte: nós seremos soldados para que nossos filhos sejam fazendeiros e nossos netos sejam poetas. Tá aí a frase. O que significa isso? Primeiro que é uma frase bem profunda e bonita, né? Pelo menos ao meu ponto de vista. E fazendo uma relação metafórica com as organizações, existiram no passado as empresas soldado, abriram mercado, linha de frente. Na relação, é muito mais troca de um produto por um preço. Não tem valor agregado efetivamente. Estou aqui para atirar, estou aqui para fazer. As empresas fazendeiros, elas processuaram a sua operação, cresceram e fizeram da qualidade algo muito do seu diferencial. Só que a gente sabe que algo sem qualidade no século XXI não deveria nem existir. Então, quais são as empresas que vão sobreviver? As empresas poeta. Dado isso, não vou explicar o que é uma empresa poeta. Produção, pode tirar a apresentação aqui e coloca o vídeo pra gente, por favor. Galera, 2 minutos de vídeo, prestem atenção, esse vídeo é maravilhoso. Foi sim no impulso, isso foi da noite pro dia, eu falei, não, vou fazer uma tatuagem. Foi muito rápido, foi completamente sem pensar. My world is spinning round and round, and I hear no sound of you around. Decepção. O significado da tatuagem perdeu o sentido. Hoje é só um nome. Não significa mais nada, não faz parte da minha vida, é passado. Eu sou tatuador há mais ou menos uns 10 anos e sempre vem muitas pessoas querendo cobrir nome de ex-namorado, ex-marido, ex-mulher. Olha aqui o nome dele. Mentira. Oi, Diogo. Mas é meu, sério? É esse Hugo dá pra amar, né? O outro já não dá mais.
Agora, quando me perguntam de quem é esse nome da minha tatuagem, eu mostro esse príncipe aqui. Agora, nome de animal, eu nunca cobri, nunca pediram para pagar. Nome de animal, nunca. Muito legal, né? É isso aí, amor de pet é para sempre, é que nem também futebol, né? Perda, quando pode perder, pode ganhar, você não larga nunca, né? Tipo, também é para sempre, assim, quem é torcedor fiel. Você sabe o que me chama a atenção, Mônica? A Pets vende, putz, bastante conhecida, né? Vende lá ração, brinquedinho, vende tudo. Tá agora, ela não tá falando aqui quanto custa a ração e falando para você, vai lá e compra. Ela não tá vendendo o produto, ela tá narrando uma história em torno do que ela tem a te oferecer. Ela vai te oferecer coisas pro seu bichinho, mas ela tá narrando uma história, tá tentando te marcar emocionalmente. Então, é sobre não vender o produto, é sobre contar uma história. E a história leva a pessoa ao que você faz, produto ou serviço. Isso é a empresa poeta, né? Quando as empresas começam a dizer focadas nas características do que elas têm, elas caem no commodity. Eu faço isso, tá, mas o outro também faz. Não é mais essa questão. O celular lá, tal, tem a configuração assim, assado. Tá, o outro também tem. Aí você vai escolher por qual motivo. Não é pela configuração, é por alguma outra coisa. É sobre isso que a gente tem que começar a observar, né? As organizações precisam conversar com as pessoas, com os seus clientes, como se fossem pessoas de fato, ou tentando ser mais humanizada, entender os sentimentos dos indivíduos. E aí negócios serão feitos com mais profundidade. Bom... Exatamente, é subliminar, né? É secundário, daí acontece quando você tem o why, né? Exatamente. O why, e aí vem. Mas é um shift, né? É um shift, né? A gente vem lá a história do marketing 1.0, 2.0, 3.0, vamos indo, né? Para essa outra relação. Exatamente. Muito bom. E aí, gente, eu finalizo aqui, mas eu queria só deixar um convite, então, para conhecer uma iniciativa. Pode botar na tela, por favor? Produção, tá aqui, ó. Faço um monte de coisas, mas eu tenho um podcast chamado Inovação Sem Romance. Esse podcast está na 3ª temporada, tá no Spotify, tá em vários agregadores aí. Depois é só procurar, Inovação Sem Romance. E a 3ª temporada, por acaso, é a temporada sobre inovação aberta. Então, a gente vai ter episódios sobre intraempreendedorismo nessa temporada. E fica uma dica aí, porque a inovação descortinada. Não tem, é sem romance, porque de verdade a gente conta os bastidores e as sangrias, mas não só as coisinhas bonitinhas, né? Nem tudo dá certo. Então, quem quiser acompanhar aí, só procurar lá, Spotify ou outros agregadores, Inovação Sem Romance, e conhecer outros projetos, tem o meu QR Code aqui, meus contatos, enfim, tá? Então, Instagram também, galera, victorgonçalves.oficial, e lá no LinkedIn, Victor Gonçalves, esse tracinho, e vamos lá. Muito bom, Vitor. Adorei esse bate-papo. Eu acho super legal essa história do sem dourar a pílula aí, porque é isso, né? É aquela história, você só vê o meu sucesso, o degrau que eu estou agora onde eu galguei, mas você não vê os tombos que eu tomei, né? Que eu dei. Então, assim, para chegar numa ideia de sucesso, você fracassa muito, não pode desistir. Eu agradeço demais aqui pelo seu tempo, por compartilhar essas ideias, seu conhecimento com a gente foi riquíssimo esse bate-papo, acho que o pessoal aqui aproveitou demais. Quero agradecer a nossa audiência que esteve presente aqui com a gente até agora, mais um Claro Talks, obrigado. Fiquem ligados sempre nos e-mails corporativos, nos grupos de WhatsApp, a gente manda essa comunicação por diversas frentes. Não esqueçam, no final tem aqui a pesquisa de satisfação, para vocês responderem, é importante a gente saber o feedback. Agora, a gente tem aqui um vídeo do nosso CIO, do César Santos, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, que vocês ouvissem. Ele vai falar um pouco sobre o nosso programa aqui de intraempreendedorismo, né, que está focado hoje nas áreas aqui de digital, engenharia e TI. Ainda é um MVP,
como a gente estava falando aqui agora também com o Vitor. Para acessar a plataforma do programa e cadastrar a sua ideia, basta escanear o QR Code que está aqui na tela. E, produção, por favor, peço que vocês compartilhem, então, o vídeo do César. Olá, pessoal, tudo bom? Aqui César Santos, CIO da Claro. Venho fazer um convite para você. Nós estamos lançando o nosso programa de intraempreendedorismo e queremos que você participe. Queremos que você venha, exponha suas ideias, participe desse programa. É uma maneira de nós podermos fomentar cada vez mais a inovação dentro da Claro. E através dessa iniciativa e das suas ideias, nós possamos trabalhar e transformar as suas ideias em produtos e serviços para a Claro. É uma iniciativa da área de tecnologia juntamente com o Bion. Então faço esse convite e reforço novamente. Vem fazer inovação conosco. Um abraço. Obrigada, gente. Um beijo grande para todos. Obrigada, produção. Vitor, não tem nem como agradecer. Vamos lá assistir o teu podcast, o site, tudo. Acho que tu tem muita coisa para compartilhar. Valeu. Valeu, gente. Foi um prazer. Abraços.